Bem-vindo ao Repórter Mundo Entrevista. E hoje estamos recebendo o diretor de cinema Bruno de Souza. Ele que vai fazer o lançamento do filme Sol da Liberdade, que foi gravado aqui em Alfenas, no próximo dia 1º de abril. Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do Repórter Mundo Entrevista. Muito obrigado, Américo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, por me receber aqui, parabenizar. O lugar está muito bonito, o espaço e o programa está muito bom. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. Bruno, você que o ano passado teve a experiência de lançar um outro filme que foi um sucesso, foi muito bem recebido, teve muita plateia. O lançamento foi realizado lá no Cinear, que foi o Zebuzeiro. É uma história que contou aí um pouquinho, né, do que acontece na política, com muito humor, né? A política, o coronelismo, que é uma coisa enraizada no Brasil, né? Sim. E para esse filme, o que você se inspirou para lançar esse filme, que dizem, que tem acompanhado pelas redes sociais, tem uma pegada mais forte que trata da questão da ditadura militar, que esse ano completa 60 anos, né? Isso. Esse filme, a temática principal dele é a tortura. Então ele realmente é um filme mais pesado. A censura dele é de 18 anos, porque ele tem violência explícita e ele trata essa questão política. E a gente, como você falou, né, vão ser os 60 anos do golpe militar de 64. E aí no dia 1º de abril, que é o dia do golpe militar, o filme vai ser lançado. Para as novas gerações que não conhecem, né, gente, vamos ressaltar que o país viveu um período aí de 25 anos sob uma ditadura militar. Bruno, você é um jovem, né? Como que você vê esse lado obscuro, né, da nossa história? 25 anos de ditadura militar, muitas mortes, muita tortura, e está podendo fazer um filme para falar sobre isso. Então, eu fui procurar os materiais que tem de depoimentos, documentários, e tentar me inteirar um pouco mais sobre isso, porque é um risco real. No mundo todo ainda existe a tortura, a gente tem Guantánamo, por exemplo, e é uma coisa muito séria, é uma coisa que, assim, degrada mesmo o ser humano, a dignidade humana. Então eu tive que buscar essas fontes, que são fontes muito pesadas, mas era necessário, né? Eu acho que a gente não se conteve para fazer, porque a gente queria justamente que fosse um soco no estômago mesmo, um alerta de que isso não deve ser uma coisa sequer considerada, né? Sim. Essa questão de fazer filmes independentes, que você é um diretor de cinema independente. Uhum. Como que é fazer, ainda mais no interior, que a gente sabe que para fazer um filme o audiovisual demanda muita logística, equipamento, figurino, atores, maquiagem, é muita coisa envolvida, né? Como que é fazer isso no interior e com pouco recurso? Bom, então, a gente tem que aprender a trabalhar e aprender a desenvolver muitas funções para começo de conversa, né? Porque tem muita coisa que você vai ter que fazer que talvez numa equipe grande, uma equipe maior, onde tivesse um mercado sólido, seria setorizado. Tem que ser bastante criativo, tem que pensar em coisas já que não vão encarecer, aproveitar coisas que tem na mão, né? E eu acho que é isso, esse é o grande desafio. E a técnica também da nossa região é a gente que tem que ir desenvolvendo, porque já não tem aquela referência de mercado muito antigo focado nesse tipo de coisa, né? Eu imagino que num grande centro, você vai num grande estúdio, é claro que também deve ser muito mais caro a questão de investimento, mas você tem pessoas que já fizeram aquele trabalho que você quer fazer. Aqui meio que às vezes você tem que ir desbravando e descobrindo uma forma sua de fazer, né? E contar com a expertise de outras pessoas que colaboram também, né? Com certeza, é isso. Juntar a equipe e ir aprendendo junto. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas é isso, vai aprendendo fazendo, né? O Zebuzeiro e o Sol da Liberdade, qual a diferença que tem de um e de outro na questão da produção? Você teve mais possibilidade de recurso agora? Como é que foi no Zebuzeiro? Essa diferença? O Zebuzeiro a gente começou a filmar antes da pandemia. Então, a proposta já de filmagem, como ele era o elenco todo de Alfenas,
já era ir filmando aos finais de semana, era muito mais dilatado. A gente não tinha nenhum orçamento, então a gente foi moroso, e aí entrou a pandemia, a gente ficou um período grande sem filmar e foi voltando aos poucos. Então, era uma produção mais artesanal ainda. A gente teve um financiamento, né, da Lei Paulo Gustavo, e a gente trouxe alguns atores de São Paulo. Então, a gente concentrou toda a gravação em uma semana de gravação. Então, tinha que ficar o tempo todo voltado para isso. Então, fica um trabalho muito mais intenso, mas um período muito mais curto, né? Então, acho que essa talvez seja a principal diferença dos dois. Você falou aí de elenco. Como é que foi a escolha do elenco para O Sol da Liberdade? A gente, como os personagens são muito intensos, eu já fui pensando em pessoas que eu conhecia, que eu sabia que tinha um trabalho que poderia fazer daquela forma, né? Eu já tinha trabalhado com o Igor Cotrim no Martelo e a Coroa, então eu sabia que ele ia fazer muito bem o capitão, no caso. E ele realmente entregou tudo, foi muito visceral. A Luísa Tiso, eu já conhecia o trabalho dela, só de assistir, nunca tinha trabalhado com ela, mas também entregou tudo muito profissional. E o pessoal de Alfenas também, que sempre é um prazer trabalhar. A Luísa é de Alfenas, mas já não mora aqui faz muito tempo, né? Então já é um pessoal também que eu acompanho o trabalho, que são meus amigos, e aí se juntaram e, nossa, foi sensacional. E onde foi rodado? Foi em Alfenas mesmo? Isso, foi em Alfenas mesmo. As principais cenas a gente fez lá em casa. Eu tenho um espaço lá que parece um galpão, assim, meio rústico e tal. E aí a gente aproveitou lá. E a gente foi pegando outros cenários aqui na cidade, mas assim, principalmente focado lá, porque ele é uma coisa mais claustrofóbica mesmo, sabe? Essa investigação que eles fazem e essas torturas, a gente focou principalmente nesse cenário único. Que cena você acha que foi a mais intensa, que a gente poderia mostrar um pedacinho só pro pessoal, para ter um gostinho e chamar todo mundo para assistir o filme? Cena mais intensa? Bom, tem uma cena que o pessoal vai ficar instigado de saber o que a personagem tá vendo, que é quando ela começa a escutar outra pessoa passando por muitas dificuldades do lado de fora, e ela vai ver pela fresta da luz. Inclusive, a gente escolheu essa cena para ser o cartaz do filme, que é justamente quando ela está olhando para o lado de fora e a luz está entrando nos olhos dela, mas ela está vendo o que está acontecendo ali fora. Quem quiser saber o que está acontecendo, vai lá ver o filme. Tem que ver o filme. E falar em ver o filme, o lançamento está programado para o próximo dia 1º de abril. Isso, dia 1º de abril, às 20h30, a gente vai fazer uma sessão única no Teatro Municipal de Alfenas. Uma sessão única? Isso. Olha uma só. sessão única, aí a gente vai começar a distribuir os ingressos uma hora antes, e então assim, vai ser a única chance da pessoa ver. E esse filme você vai disponibilizar depois? Aonde, quais plataformas? De que forma você vai disponibilizar ele? Então, por enquanto, a gente vai lançar ele para os festivais. Sim. E aí a maior parte dos festivais não pega o filme quando ele já está disponibilizado. Ah, entendi. Então, por isso que sempre que sai um filme na região, algum filme independente, assim, um curta-metragem, eles ficam um tempo sem ser disponibilizado, porque ele tem que ter exclusividade nos festivais. Depois que a gente conseguir, se a gente conseguir, né, dar esse giro nos festivais, aí a gente vai pensar em alguma forma de disponibilizar, sim. Vale a pena fazer cinema? Vale a pena. Se for pensar só financeiramente, talvez não. Pelo menos não no patamar que eu tô ainda. Mas, assim, é uma coisa que é muito gratificante pessoalmente. E, sim, se já tá pagando a conta, para mim, eu já tô no lucro. Sim, sim. E para fazer esse filme, você contou com a Lei Paulo Gustavo? Isso. A gente contou com o recurso da Lei Paulo Gustavo. O time, né, posso chamar assim, que trabalhou com você, os atores, a maioria são de Alfenas? A maioria de Alfenas. Bom, então eu fiz o roteiro e a direção. A produção executiva foi da Joyce Larissa. A direção de produção foi da Franciele Oliveira. A produção, a Ana Luísa Wagner. Assistente de produção, a Tati Gove. Direção de fotografia, o Igor Formiga.
o técnico de captação de som direto foi o Felipe Valim, a revisão técnica a doutora Marta Rovai, o elenco principal é a Luísa Tiso e o Igor Cotrim, o elenco coadjuvante é o Evandro Rocha, Edvar Feitosa, Ana Luísa Wagner, Paula Zahira, Antônio Banhos, teve um elenco de apoio também que foi a Aya Wilkins, o Paulo Santini, a Franciele Oliveira, Joyce Larissa, Tati Gove, Anderson Lucas, Renato Chagas, Jorge Estevão, Fernando Barbosa, Sandro Boeri, Mário César Fonseca, Reginaldo Evangelista, Jonatas Souza, Ana Luísa Espósito, Luiz Henrique Silveira. A foto de estilo e making off foi da Isabelle Medeiros e do Edvar Feitosa. Inclusive agradecer a Isabelle que fez a ponte da gente também. Mas a gente já tem esse contato direto, sim, mas ela também adiantou pra gente. Foi bom. Eu tinha visto você já dando entrevista para outras pessoas, né, que é muito válido. Quanto mais gente puder falar a respeito, melhor né, para conhecer o seu trabalho. E o que você poderia dizer para quem pode ir assistir o filme? Ir assistir o filme. Então, primeira coisa importante lembrar, a censura de 18 anos, porque é um filme pesado, então é importante a pessoa já ter isso em mente. Mas assim, vale a pena ir assistir, porque foi um filme feito com muito carinho, com muito cuidado, aqui em Alfenas, com pessoas de Alfenas. Então eu sempre gosto de assistir as coisas e ver os meus amigos na tela. E ficou muito bem feito. O filme todo é feito em plano sequência, várias cenas em plano sequência, e todo preto e branco. Então, assim, a fotografia está muito bonita, está muito interessante e vale a pena. Deu um spoiler aí, hein? Tudo em preto e branco. É muito bom. Ô, Bruno, e para o futuro, o que pretende? Tem mais outras coisas na manga aí? Então, para o futuro agora, eu vou tentar trabalhar melhor essa pós-produção do filme. Assim que ele sair, focar nesses festivais que são complicados também de fazer, de participar. Os editais para entrar nos festivais são complicadinhos, mas a gente vai focar e tentar estender ele ao máximo. Aí depois a gente pensa no próximo. E aí a gente vem aqui de novo, trocar ideia. Com certeza, será um prazer recebê-lo. Muito obrigado, boa sorte e sucesso nessa empreitada, nessa mais nova empreitada. E não percam, dia 1º de abril, no Teatro Municipal, sessão única, O Sol da Liberdade. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui, mas não deixe de curtir e compartilhar as nossas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9 e, é claro, no nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E também estamos no Facebook, procura lá, Mundo Music FM 103.9. Até o próximo Repórter Mundo Entrevista. O sangue que vem, Joana.